Olá, boa noite. Vamos colocar aqui o tema da nossa live. Como é possível qualquer pessoa viver livre da ansiedade? Vamos lá, boa noite a quem tá chegando. Deixa eu fixar aqui o comentário. Boa noite, boa noite. Ricarda, Tana, Davi, Gabriele. Gente, boa noite a vocês que estão chegando. Vamos fazer o seguinte. Se você já teve ansiedade, ou se você tem ansiedade, fica aqui que essa live é pra você. Eu vou te mostrar como é possível qualquer pessoa se ver livre da ansiedade. E aí você pode estar dizendo assim: não, doutora, mas eu não tenho ansiedade, essa live não é pra mim. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que já teve esse problema, que já passou ou que tá passando por ansiedade. Então, pega esse aviãozinho que tá aqui e já encaminha para essa pessoa, para essa sua amiga, para essa sua inimiga também, sei lá, né? Então, mas você tem o poder de estar ajudando mais alguém. Eu tô aqui compartilhando tudo que eu sei, compartilhando todos os meus ensinamentos, compartilhando aquilo que a minha prática diária, minha prática médica me dá, né, de possibilidades. Mas para você que chegou aqui, você também tem uma obrigação, que é compartilhar com mais alguém. Olha só, semana passada não, gente. Segunda-feira nós falamos por que as crises de ansiedade acontecem. E se você ainda não sabe por que as suas crises de ansiedade acontecem, ou as crises de ansiedade no modo geral acontecem, você vai no feed e essa live está lá, tá? A gente sabe que a ansiedade hoje é o mal do século. Nós somos quase 40% da população brasileira vivendo hoje de uma maneira ansiosa. E olha, o que chega para mim no consultório, na maioria das vezes, são pessoas que já estão indo com a crise de emergência, uma crise de pânico, já estão passando pelo problema há muito tempo. É uma angústia, um aperto no peito, um ataque cardíaco, uma opressão, uma sensação de mal-estar e uma sensação de que vai morrer. E aí essas pessoas fazem o quê? Elas vão para o hospital, vão para a emergência. E lá o médico faz todo tipo de tratamento, aliás, todo tipo de exames. E no final, sabe o que é que elas escutam? Você não tem nada. Isso é só ansiedade. Mas não ter nada não é ansiedade. Se você tem ansiedade, se você tem ansiedade de um modo patológico, sim, você está doente, mas você não é doente, você não é o seu diagnóstico de ansiedade. E você pode, sim, se curar. E é possível, sim, qualquer pessoa viver livre da ansiedade. Eu quero compartilhar com vocês. Nossa, quem aqui já viu um funil? Quem aqui já viu um funil? Faz um favor pra mim, eu tenho aqui um musicista. Hoje na nossa live tá muito rica, né? Nós temos aqui do meu lado um musicista. E eu vou pedir pro meu musicista ir lá na cozinha e pegar um funil. Faz isso pra mim, por favor, rapidinho. Quem aqui conhece o funil? O funil mesmo, aquele instrumento que a gente usa na cozinha, né, que a gente faz, eu não sei como é que chama aí na sua terra, mas aqui chama flau, para encher o saquinho de suco e virar um picolé. Isso aqui é um funil, gente. Mas o que é que tem a ver a ansiedade com o funil? Eu quero perguntar a você se você acredita que é possível qualquer pessoa viver sem ansiedade. Responda aqui pra mim. Será que é possível, sim, qualquer pessoa viver livre da ansiedade? Vamos lá, vamos responder. Vamos tornar não, tornar não. Quem torna sou eu. Mas assim, vamos compartilhar aquilo que você está aprendendo aqui. Já pega esse aviãozinho e já manda para pelo menos uma ou duas pessoas. Ó, aqui, Reinaldo está dizendo que sim, uau,
É possível sim alguém viver livre da ansiedade. Aliás, é possível qualquer pessoa viver livre da ansiedade. E ontem eu fiz a segunda pergunta. É possível sim. Uau, que legal. Ontem eu fiz a seguinte pergunta para uma paciente. Você acredita que você pode viver livre da ansiedade? Você acredita que você pode viver livre da ansiedade? E ela demorou. E aí depois ela falou, sim, eu acredito que é possível. Então, quando ela diz que acredita que é possível, ela tá aqui, ó, na boca do funil. Quando ela diz que é possível ela viver sem ansiedade, ela tá na boca do funil. É possível você viver sem ansiedade? É possível alguém viver sem ansiedade? É possível todo mundo viver sem ansiedade? Quando diz que sim, tá na boca do funil. Se eu disser assim, você quer realmente viver sem ansiedade? Você quer viver sem ansiedade? E aí o querer viver sem ansiedade também tá na boca do funil. Agora, quando eu digo assim, você acredita, você está disposta a acontecer, disposta a fazer a sua vida melhor e sem ansiedade? A resposta vai estar aqui, ó, no topo do funil. Eu quero, eu sei que é possível, eu até quero. E aí vem aqui, ó. Mas o que você está disposta a fazer para viver sem ansiedade? A resposta está aqui, ó. Muita gente quer, muita gente acha possível, mas só uma pequena minoria vai fazer acontecer. Só uma pequena minoria vai fazer acontecer. E eu vou lhe dizer por que só essa pequena minoria vai fazer isso acontecer. A primeira coisa é que os seus pensamentos, a sua mente, ela vai te sabotar. Você já está tão acostumado a viver em crise de ansiedade, com crises de pânico, tendo sempre esse mesmo resultado, sempre evitando, que você não acredita mais. No fundo, na sua mente subconsciente, você não acredita mais porque você não se vê de uma outra maneira. É como se o seu cérebro acostumasse com a imagem que ele tem de você. Você, na verdade, você se acostumou com a imagem que você tem de você. Sabe por quê, gente? Aqui é o querer. Aqui é o meu resultado. Só que entre um e outro, eu tenho a boca do funil. E essa boca de funil, ela chama-se processo. Muita gente quer, mas poucos estão dispostos a aceitar o processo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre aceitar o processo. E quando eu falo em você aceitar o processo, de que você hoje tem ansiedade, mas que você pode viver livre sem ela, eu não estou falando de você ficar sentado no sofá, não. Eu não estou falando de você simplesmente dizer, eu tenho ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Meu Deus, quanta ansiedade. Que mundo, eu já estou ansiosa para a próxima live. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando em você se aceitar. Eu estou falando em você não procrastinar o seu processo. Sabe por quê? Quanto mais você procrastina, a sua decisão de sair da boca do funil para vir aqui, ó, pro fundo, quanto mais você procrastina essa decisão, mais as raízes emocionais que vão te levar pro fundo do poço, que vão fazer com que a sua ansiedade tome conta de você, vai cada vez mais te deixar, sim, afundada. Quanto mais você procrastinar a sua decisão em trocar essas raízes, mais você vai ficar perdido na sua mente, mais você vai ficar perdida nos seus pensamentos sabotadores, que a sua própria mente está impregnada. Você sabia disso?
Quanto mais tempo você se vira aí, ó, enterrando as suas emoções, mais você vai estar distante de se ver livre da crise de ansiedade. Ontem foi um dia muito atípico para mim. Atípico no sentido de que todas as pacientes que eu atendi ontem eu atendi só mulheres, e todas as pacientes que eu atendi ontem, elas vinham com raízes emocionais muito profundas. Raízes de sentimento de rejeição, sentimento de abandono, procrastinando a sua liberdade emocional. Muitas estavam com a vida financeira em frangalhos, por conta de que a ansiedade tomava conta da sua vida. E aí já não conseguia trabalhar direito, já não conseguia produzir direito. Algumas profissionais liberais, onde a sua empresa dependia da força dela. E cadê a força? A força dessas mulheres foram simplesmente tomadas pela ansiedade. Outras com história de crise de ansiedade tão grande, tão profunda, que tiveram vontade de abandonar o emprego. Outras que eu precisei liberar atestado médico para ir para o INSS. E aí, olha, vai ficar 6 meses aproximadamente sem receber, financeiramente arrasada, mas que não consegue, simplesmente não consegue exercer toda a sua profissão com maestria que exercia antes, porque estão imersas em pensamentos sabotadores de incapacidade e de que eu sou isso mesmo, eu sou a minha ansiedade. Mas eu quero dizer aqui para você que você não é o seu diagnóstico, você não é a sua ansiedade. Aliás, eu digo sempre, a ansiedade nem é sua, não é sua, é a sua mente, mais uma vez, tentando te sabotar. E quando você costuma enterrar as suas emoções, o que cresce? O que cresce? São frutos que você não queria estar aí envolvido. Eu coloquei nos meus stories uma árvore, não sei se vocês viram, se depois vocês podem ir lá ver, mas eu coloquei uma árvore onde as raízes eu sinalizei como causa. Os frutos são os sintomas que trazem para mim. Algumas taquicardia, outras insônia, a outra procrastinação. E aí você pode estar perguntando aqui, mas doutora, procrastinação tem a ver com ansiedade? Muitas vezes tem. Porque uma mente ansiosa, ela não sabe como fazer, como decidir. Porque fisiologicamente tem tanto hormônio, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Essa mente, ela só quer uma coisa: sobreviver. Está em estado de sobrevivência. E em estado de sobrevivência, você não faz muita coisa. Estado de sobrevivência, eu preciso estar aqui para lutar ou para fugir. Mas você foi feita para viver. Você não foi feita apenas para sobreviver. E uma frase que me tocou muito ontem de uma paciente foi assim: doutora, eu estou sobrevivendo. Na verdade, eu estou fragmentada. Foi isso que a paciente me falou. E quando eu captei essa voz, essa mensagem de estou fragmentada, ora, uma pessoa fragmentada é uma pessoa em pedaços. É uma pessoa que não tem mais forma, não tem mais vida. É uma pessoa que está com dor. E sabe qual era a dor dessa mulher? Era a necessidade de aprovação pelos pais. Principalmente pelo pai. E aqui eu tô falando isso, não tô falando com culpa. É o que ela sentiu na infância. E hoje ela se sentiu rejeitada. E ela
tinha uma necessidade de aprovação paterna. Tem uma necessidade de aprovação paterna. E nessa necessidade de aprovação paterna, a fuga dela é trabalhar, estudar, encher o seu tempo. Encher o seu tempo para que ela se sentisse perfeita e aprovada. Para vocês que estão chegando agora, a gente está falando como é possível qualquer pessoa viver livre da ansiedade. E olha só, eu já vou pedir a vocês que peguem esse aviãozinho aí e compartilha com mais uma amiga, tá? Se você sofre de ansiedade, essa live é para você. Mas se você também não sofre de ansiedade, eu tenho certeza que você conhece alguém. Sabe por quê? Nós somos 40% de brasileiros sofrendo desse mal. E tudo que eu não quero, e você também, é viver uma vida paralisada pelas crises de ansiedade. E eu tô aqui para ensinar você como lidar com as suas emoções para que você viva livre da ansiedade. Porque você só pode viver livre de algo que você conhece. Você precisa conhecer o seu inimigo, conhecer as estratégias do seu inimigo para que você possa lutar contra ele e vencê-lo. Sigmund Freud, ele dizia assim, e eu anotei aqui para dizer certinho para vocês: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem piores mais tarde. As emoções enterradas, elas nunca morrem. Às vezes, a gente enterra a nossa emoção, a gente se cala, e a gente acha que o tempo vai curar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tempo não cura nada. A única coisa que o tempo faz nas nossas vidas é envelhecer. É a única coisa que ele faz. Há 10 anos atrás você tinha 10 anos a menos. 10 anos no futuro você vai ter 10 anos a mais, ele vai te envelhecer. Mas o tempo não cura. O que cura é a sua decisão. É a sua decisão de fazer um pouco mais por você, de fazer o melhor por você. É a sua decisão. Você é que tem o poder de tomar de volta a sua vida, decidindo se você vai ficar continuando desse jeito ou se você vai dar uma outra volta na sua vida. Eu sei que é duro isso que eu tô dizendo, porque às vezes muitas pessoas olham, podem estar ouvindo isso aí, dizendo assim, nossa, mas ela não sabe o quanto é difícil. Ela não sabe o que é que eu tô passando. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sei muito bem o que é que você tá passando, porque eu já tive aí no seu lugar. Eu já tive aí no seu lugar. E sabe aquela paciente que eu falei pra vocês nesse instante? Que exacerbava-se no estudar, no trabalhar. E quanto mais trabalho para ela, melhor. Porque ela tinha necessidade. A necessidade de ser perfeita. Carregando o mundo em suas costas. E um dia o mundo pesa e a gente desaba. Essa era eu. Essa fui eu há 10 anos atrás. Por isso que eu sei o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo assim aqui somente com propriedades médicas. Não, eu estou falando também daquilo que eu passei. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Porque aqui não está somente a médica. Aqui está a pessoa que também passou pelo que você está passando agora. E naquela época, realmente eu também não sabia lidar com as minhas emoções. E tudo que eu sentia, ele era enterrado. E quando a gente enterra a raiz, o que acontece? A raiz cresce. E raiz cresce para dentro. Quanto mais eu enterro a minha raiz emocional, mais eu estou fazendo com que ela cresça. E quanto mais ela cresce, quais são os frutos que eu vou ter? Sensação de abandono, sentimento de abandono, sentimento de escassez, a procrastinação, a indecisão, ataque cardíaco, sim, a insônia. E aí eu fico cansada, cada vez mais cansada. E a sensação é que eu não dou conta. Mas a minha mente ao mesmo tempo, sabe a raiz que está lá no fundo? Que necessita com que eu seja perfeita? Essa raiz vai dizer que eu preciso ser forte, que eu não posso chorar. Isso já aconteceu com você? Diz aqui pra mim, isso já aconteceu com você? Isso acontece tantas vezes,
Tantas vezes. Tantas vezes. Isso aconteceu ontem. A tarde toda eu vi esses relatos. De quanto eu queria ser amada. De quanto eu precisava ser amada. E não foi. Foi tudo que eu ouvi ontem, gente. Tudo que eu ouvi ontem. E aí, quanto mais você enterra essas emoções, um dia, essas emoções, elas vêm à tona. Só que elas não vêm à tona de um modo muito bonitinho. Quando você menos esperar, você tem uma crise de pânico. E a ansiedade, ela não nasce do nada. O pânico, ele não nasce do nada. Ah, do nada eu tive uma crise de pânico. Do nada eu tive uma crise de ansiedade. Não foi do nada. Foi porque cada vez mais você enterrou as suas emoções. Elas estavam tão enterradas, tão enterradas, tão enterradas, que de repente... a angústia, a taquicardia, o suor, as pernas trêmulas, um nó na garganta que eu não sei de onde vem. Um nó na garganta enorme, imenso. E aí quando eu vou ver, é o medo. E esse medo fisiologicamente cai no meu corpo como pânico. Lembra? O medo dá um alarme na minha amígdala cerebral. E aí as pupilas crescem, porque eu preciso ver onde é que está o perigo, qual é o perigo, qual é o perigo, qual é o perigo. E eu preciso estar alerta. E nesse eu preciso estar alerta, o sangue que está no meu corpo, ele precisa somente para as pernas. Eu deixo de fazer minha digestão. E aí eu tenho dores no estômago, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho vômito. Por quê? Porque o meu estômago, ele não precisa, o meu intestino não precisa trabalhar. Quem precisa trabalhar agora é as minhas pernas. Eu preciso lutar, ou eu preciso fugir. É isso que o seu cérebro pensa. E aí vem o medo. O medo da incerteza. O medo do abandono, o medo da escassez, o medo de estar diante daquilo que eu não conheço. O medo. Isso é uma crise de pânico. Isso é um outro extremo da crise de ansiedade. Isso tudo é resultado de emoções suprimidas. Resultado de emoções que você não sabe lidar. E eu quero propor para você agora um exercício. Se você passa por isso, e se você está aqui me ouvindo, e no fundo, você está com um pouco de raiva de mim, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou falando, dê a você o direito de ter raiva. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Ela não diz que você não deve irar-se, mas que você não deve, sim, permanecer muito tempo com essa raiva, para que ela não se aprofunde em suas raízes e que cresça raízes cada vez mais fortes, de frutos cada vez mais podres, que vão apodrecer a sua vida. Mas pode ter raiva de mim nesse momento. Pode. E quando você está em crise de pânico, são vários medos aí em conjunto. E esses medos todos de uma vez, eles vão gerar em você um comportamento. Gera um comportamento. Os meus pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram em mim um comportamento. E esse comportamento é um comportamento de evitação. E aí sabe qual é a consequência disso? Você teve medo de ser abandonado. E agora, eu não quero dizer não. Eu não posso dizer não, porque se eu disser não, eu vou ser abandonado de novo. E agora, eu preciso trabalhar exaustivamente a crença do esforço. Sabe por quê? Porque eu preciso mostrar para A, mostrar para B que eu sou perfeita, que eu consigo, que eu sou forte, que eu sou uma Mulher Maravilha. E é a partir desses comportamentos que eu vou ter algumas consequências físicas. Dores na coluna,
dores na coluna cervical, dores na coluna lombar, dores de quem tem um mundo em suas costas, azia, queimação no estômago, diarreia, constipação, insônia. Tudo isso são comportamentos gerados através dos pensamentos e dos sentimentos que você reprimiu e que está lá, fazendo raízes cada vez mais profundas dentro de você. E você precisa tratar essas raízes. Quando você não trata essas raízes, a ansiedade toma conta de você, cada vez mais profundo. Não fique muito tempo dentro da ansiedade, porque ela vai te vitimizar. Ela te vitimiza. E eu quero dizer para você que a ansiedade não é sua. Eu quero dizer para você que o seu diagnóstico, ele não te pertence. Não te pertence. E eu não sei se você já chegou ao fundo do poço, se quão fundo você está desse poço. Mas a palavra de conforto que eu tenho para você é que, olha, do fundo do poço, você só tem para cima. É para cima que você vai. E aí você precisa procurar ajuda. Porque quanto maior for a sua dor, maior será a sua alavanca. Eu cheguei no fundo do poço. Eu estou lhe dizendo isso porque eu cheguei no fundo do poço. Há 10 anos atrás, como eu estava conversando com vocês, eu trabalhava tanto que eu nem notava. Hoje eu brinco dizendo assim, o pai do Cris, ele tem 2 empregos. Naquela época eu tinha 5 empregos. Eu saía de um para o outro, eu dava plantão noturno, misturava com o diurno. E era assim, quase que de domingo a domingo. Quase que de domingo a domingo. Até que um dia, a gente sabe, hoje eu sei que não é do nada. A casa caiu. E naquele momento, a minha cabeça estava cheia de pensamentos sabotadores. Eu não conseguia me ver de outra maneira. Eu olhava para o meu passado, e um passado muito presente. Eu olhava para aquele passado e aí eu dizia, bem, eu não sei viver sem trabalhar. E aí agora eu estou vivendo sem trabalhar, como é que eu faço? Eu não tenho um futuro. Era assim que eu imaginava. Eu não tenho um futuro diferente do que eu posso ter hoje. Sabe por quê? A minha mente estava embaralhada de pensamentos sabotadores, de pensamentos altamente sabotadores. E naquele momento, eu agia como uma vítima. Eu estava paralisada. E foi isso que eu também vi ontem. Foi isso que eu vi essa semana, com mulheres lindas, cheias de capacidade, mas totalmente paralisadas. Paralisadas emocionalmente, paralisadas financeiramente, paralisadas nos seus relacionamentos. E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, não tão muito distante e talvez muito conhecido de vocês. O cantor Wesley Safadão, há 2 semanas atrás, num show, ele declarou que estava dando um tempo. E numa entrevista que ele deu, ele disse que desde 2017 os médicos já aconselharam a diminuir o número de shows. Porque ele já vinha com crises de ansiedade. 2017, vamos fazer as contas? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos. E até pouco tempo ele fazia 50 shows por mês. E aí você pode estar dizendo o seguinte, mas o Wesley Safadão, ele é rico. Ele tem como se tratar. Ele tem como se tratar. Boa noite, gente, para vocês que estão chegando agora. A questão é que é o seguinte. Você já imaginou o quanto de pessoas estão aí atrás dele? Atrás, eu digo atrás mesmo, dependendo dele financeiramente. Quantas pessoas são contratadas dele? E agora ele está tendo que pagar multas por cancelamento de shows. Olha o prejuízo financeiro que ele está tendo. E quanto mais você deixar a ansiedade dominar você, mais prejuízo financeiro também você vai ter. Mais prejuízo financeiro. O quanto de relacionamentos abusivos você vai se deixar entrar. Ou você vai assumir a postura do abusador.
simplesmente porque você não decidiu que era possível você também viver livre da ansiedade e aí procurar ajuda. Sabe, o burnout e a depressão, eles são um ramo da ansiedade e de todas essas raízes que você precisa tratar. Você pode até dizer assim, nossa, parece que a doutora Paulina, ela não gosta de medicamento. Não, eu uso o medicamento como uma ferramenta, porque precisa se equilibrar. Na grande maioria das vezes, precisa reequilibrar bioquimicamente essa pessoa, esse cérebro. Só que nas suas emoções, o remédio não entra. Nas suas emoções, o remédio não faz modificação nenhuma. Você precisa buscar os bloqueios que estão paralisando. E esses bloqueios que estão paralisando você são as emoções que estão enraizadas no fundo da sua alma e que você precisa tratar. Não ache que você tem uma rotina controlada. Não ache que você fazer somente exercícios físicos. E eu não estou dizendo que não é importante, gente. Fazer meditação vai tirar você desse lugar que você está. Não vai. Você precisa, vou dizer de novo, tratar as suas emoções. Não abrace o controle. Não abrace o controle de uma rotina pré-estabelecida para que você diga assim, hoje eu vivo livre da ansiedade. Não vai. Porque quando a mínima coisa sair de lugar, a ansiedade vai chegar. Por quê? Porque você não sabe lidar com as emoções suprimidas. Você não sabe lidar com as emoções reprimidas e que você tem cada vez mais enraizado. E aí sabe o que acontece? Os medos chegam. Os medos chegam e te paralisam. E tudo que você não pode é ficar paralisada. Perceba agora, quais são os resultados que você tem tido? Quais são os resultados? Como é que está a tua vida? O que é que a ansiedade tem impedido você de fazer? Impedido você de agir? Como é que a ansiedade tem favorecido o seu comportamento? Ou tem paralisado você? A raiz, ela é a causa. Os frutos, elas são os sintomas. Quando alguém chega com tanta amargura, que é a causa, o abandono é a causa, a escassez é a causa, tá lá. É a causa, é isso que eu tenho que tratar. Mas os frutos que eu vejo é a insônia, a taquicardia, a angústia, a procrastinação. O sentimento de menos-valia e a baixa autoestima está lá embaixo. Lá embaixo. É a compulsão alimentar. É a insônia. É uma dor no estômago, é uma fibromialgia, é uma dor no pescoço, é uma dor lombar que nada resolve. E aí diz assim, doutora, eu fiz todos os exames e não dá nada. Não dá nada porque você tá com as suas emoções represadas, imersas num terreno onde só você tem a chave. Só você tem a chave. Compulsão por chocolate existe, é a compulsão por doce. O doce, ele é altamente viciante. E aí, se meu cérebro, ele tá desregulado emocionalmente, é natural que falte dopamina, que falte serotonina. E é aí que a medicação vai agir. Vai agir fechando esses receptores para que o pouco de serotonina, o pouco de dopamina que você produza fique ali. E aí é que o doce, o chocolate, vai fazer esse efeito. E quanto mais você consome isso, mais você quer consumir. E é por isso que você diz assim, não tem um dia que eu não coma chocolate. Sabe por quê? O seu cérebro está viciado. Porque a dopamina está desregulada.
E quando você come o doce, quando você come o açúcar, quase que instantaneamente vai lhe dar uma falsa sensação de alegria e de conforto. E aí eu devo dizer para você que você está contando uma mentira para o seu cérebro. Uma falsa sensação de conforto. Mas que quando aquele doce cair, os níveis sanguíneos desse açúcar, dessa glicemia elevada caírem, você volta no seu canto de ansiedade e de depressão. Precisa, Emily e todos vocês que estão aqui, precisam tratar as causas da emoção. Quais são as raízes que estão paralisando você? Quais são as raízes que estão fazendo você comer compulsivamente? Que está fazendo você se viciar? Vício em telas, vício em jogos, vício no álcool, vício na comida, vício na bebida, vício em drogas. Todo vício, gente, tem uma raiz emocional que está ali, ó, que precisa ser tratada. E eu não sou contra a medicação, não. É preciso sim a medicação. Mas você não vai estar livre da ansiedade se você não tratar essas causas também. Emily, fica até o final, tá? Fica até o final. Então você precisa tratar essas causas da ansiedade. Você precisa tratar a raiz da ansiedade. A raiz da sua ansiedade. Vivo com enxaqueca, nada passa, a dor diminui muito, mas não passa. Problemas de fundo emocional. Se essa sua enxaqueca, se ela não tem um cunho material, se você já fez os exames e nada tá alterado. Sim, porque tem outras causas. Dor no estômago, enxaqueca, e aí vale para todos. Eu vou dizer isso de uma maneira geral, tá? Que eu vou falar agora. Até porque, gente, esse vai ser um assunto em que eu vou colocar bem certinho na live que eu vou fazer segunda-feira, tá? Os males físicos da ansiedade. Mas falando de um jeito bem geral, a grande maioria das patologias, elas têm um fundo emocional. Elas têm um fundo emocional. A sua mente, ela tem o poder de governar você. Só que se você não sabe lidar com as suas emoções, a sua mente, ela está desgovernada. E se essas dores que você está sentindo no estômago, essa dor de cabeça que você está sentindo, se ela não tem alguma origem física, preste atenção. Se quando você está mais ansiosa, ela não piora. Se quando acontece alguma coisa que foge do seu controle, ela não piora. É uma dor de fundo emocional, gente. E quanto mais você suprime a sua emoção, quem vai responder por essa emoção é o seu corpo. O nosso corpo é o impacto, é o imprint, é o download das nossas emoções. No meu método, eu uso o método NIM, onde eu uso neurociência, inteligência emocional, a medicina e a espiritualidade, para perceber as raízes emocionais da ansiedade e da depressão e tratar. No meu método, eu vejo o ser humano como tríade. Você é um ser emocional, você é um ser físico e você é um ser espiritual. E a gente vai equilibrar o físico através de medicação e de outras técnicas, mas a gente precisa equilibrar o emocional, porque se eu não equilibro o emocional dessa pessoa, nem espiritual e muito menos fisicamente ela vai ser liberada. Muito menos fisicamente ela vai ter liberdade de agir. Sabe por quê? Vai melhorar. Mas aqui pra frente vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Para vocês que estão chegando agora, muito boa noite. Paula, Ailton, muito prazer ter você aqui, meu amigo. E olha só, vamos compartilhar essa live com mais 5 amigos de vocês. Eu sei que tem gente aqui que já se identificou como um ser que está passando pela ansiedade, mas talvez não seja esse o seu problema. Mas eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que também está passando por isso. Então compartilha essa live com ela, que é muito importante. Vamos voltar? Você precisa curar a sua ansiedade. E sabe como é que você cura a ansiedade? Você cura a ansiedade pelo medo.
Porque o medo que está na sua mente, que está conectado à sua mente, é quem está atrapalhando você. Você precisa conectar-se com você e com as suas raízes. Você precisa aprender como é que funciona a sua mente. Você precisa perceber o que é que está fazendo você sofrer de ansiedade. Já perceberam? Vocês já perceberam que pessoas que sofrem de ansiedade, elas se conectam com coisas ruins, com sentimentos ruins? Geralmente gostam de ouvir notícias ruins, estão conectadas com pessoas que estão nessa mesma frequência de sentimentos ruins. Sabe por quê? Porque você faz conexões neurais com notícias ruins. As notícias ruins vão aguçar em você um pensamento ruim, um pensamento ansioso. Esse pensamento ansioso vai lhe trazer um sentimento e uma emoção de ansiedade e vai gerar em você um comportamento adaptativo. E nesse comportamento adaptativo, as coisas vão se tornando gatilhos. O seu chefe, ele não é a causa da sua ansiedade. O seu trabalho não é a causa da sua ansiedade. O seu esposo não é a causa da ansiedade. Os seus relacionamentos não são causa da sua ansiedade. Nada disso é causa da sua ansiedade. Isso são gatilhos que faz você chegar à ansiedade. A causa da sua ansiedade é emocional. E aí é através desses gatilhos que eu vou ter um comportamento ansioso. A causa é a raiz. É o medo do abandono, é o medo da rejeição, é a escassez que eu tive lá na infância. E aí leva a seiva. A seiva passa pelo caule, é o gatilho. E aí é quando o meu chefe falar um pouco mais alto, é quando no meu trabalho exigir um pouco mais de mim. Esse é o gatilho. E qual é o sintoma? É eu não saber dizer não. Eu aceito tudo. Qual é o sintoma? É eu não acreditar mais em mim, é eu ter uma baixa autoestima e aí eu me entrego à comida. Eu me entrego aos vícios. E aí eu já não durmo mais, eu não durmo bem, e aí eu já começo a engordar, e aí eu começo fisicamente a manter esses padrões de ansiedade. É um corpo inflamado agora que eu vou estar. Percebe como tudo vai se encaixando fisicamente? É aquela pessoa que evita conflitos. Se eu chamo aqui, ei Ailton, vamos conversar? E aí o Ailton, nossa, será que eu fiz alguma coisa? O que é que ela quer comigo? Ah, eu acho que eu fiz isso assim com ela. Vou não. E aí se cala numa conversa. Não, porque eu não quero discutir. Mas discussão nem sempre quer dizer coisa ruim. Discussão pode ser saudável, sim. Só que para aquela pessoa que tem essa raiz da rejeição, para evitar a ansiedade, ela evita o conflito. Só que quando eu evito esse conflito, porque é conflituoso para ela internamente, quando eu vou evitando esse conflito, o que é que acontece? Eu tenho mais relacionamentos ruins. Eu tenho mais relacionamentos abusivos. Às vezes não é relacionamento abusivo do outro para comigo. Agora eu sou o abusador. Agora eu me tornei o abusador. Porque quando a gente mantém esses padrões comportamentais muito enraizados, ou eu me torno a pessoa que me abusou, ou eu me torno a vítima de outros abusadores. Vocês já ouviram aquela frase que às vezes soa assim: todo homem é igual. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo homem é igual. Talvez os homens que você conhece, que você se relaciona, são iguais. Sabe por quê? Porque você se tornou a vítima. A vítima, e a raiz que você está carregando ou é a do abandono ou é da rejeição. E pode ser sim que você tenha sido abusada no seu passado e aí você começa a relacionar-se com abusadores. E percebe, quando você vai ver a história de um homem que foi abusado na infância, geralmente aí é um homem que foi abusado na infância,
ele se torna um abusador. Por que ele se torna um abusador? Porque lá dentro ele carrega tanta mágoa de quem fez isso com ele, que agora ele tem mais do mesmo. E ele se torna o seu abusador. São ciclos, são padrões comportamentais que vão se repetindo cada vez mais. E que está gravado aqui, ó, no subconsciente. Às vezes você quer até mudar externamente. Essas pessoas têm uma baixa autoestima tão grande e que decidem até mudar e que sabem que precisam mudar, mas fazem um caminho inverso. Tentam mudar externamente para esconder a dor que estão carregando internamente, quando na verdade você precisa mudar internamente para que externamente você floresça uma nova pessoa, uma nova criatura. E não é, gente, não é se entupindo de medicamento, não é se enchendo de medicamento que essa dor vai passar. Essa dor não vai passar enquanto você não resolver, não decidir passar pelo funil. O funil é processo. E curar as raízes emocionais que estão te afundando. E se você acha mesmo que é caro cuidar do seu autoconhecimento, que é caro cuidar de você, que é caro cuidar do seu emocional, bem mais caro é você se entupir de medicação. Bem mais caro é você precisar se afastar do seu trabalho. Bem mais caro é você precisar decretar a falência da sua empresa, porque você não está dando conta. Isso é bem mais caro. Bem mais caro é você continuar em relacionamentos abusivos, sendo você a vítima ou o abusador. Aliás, o abusador também é vítima, né? Estando você nos dois polos, em qualquer esfera. Isso é muito mais caro. É muito fácil também, aparentemente é muito fácil, você organizar o seu mundo externo numa rotina equilibrada para esconder a dor emocional. Só que quando o mínimo sai de lugar, você se desestabiliza e a sua ansiedade volta. As dores voltam, a dor de cabeça vai voltar, a compulsão vai voltar, a dor no estômago vai voltar, a diarreia, a constipação, a insônia vai voltar. Porque você não tratou a causa. O que eu deixo aqui para você hoje à noite é: trate as causas que estão levando você à ansiedade. Trate as raízes emocionais que estão levando você à ansiedade. Trate as raízes. Não espere o melhor momento, porque o melhor momento não vai chegar. O melhor momento não vai chegar. O melhor momento só vem quando você decidir, quando você tomar a decisão de que você precisa mudar o seu comportamento. Ah, mas não era mudar a minha mente? E agora você está falando em mudar o comportamento? Quando você muda o seu comportamento, quando você muda a sua postura diante da vida, diante do seu diagnóstico de ansiedade, e para de se vitimizar, a sua mente vai entender que algo está acontecendo. Algo de novo está acontecendo. E esse é o princípio de uma bela história. Olha, o teu corpo vai aonde a sua mente mandar, aonde a sua mente disser que você vai levá-lo. E se você hoje ainda não saiu, da ansiedade, é porque você não tem autoconhecimento. E como o Ailton está falando aqui, é libertador o autoconhecimento. Caro é como eu estava há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, só entre medicação e consultas médicas, a gente tinha uma cota de quase R$1.000 por mês. Isso era caro. Era caro. E sem contar que eu tinha perdido quase 1/3, aliás, quase 2/3 da minha renda. Me custou muito caro. Mude
a sua postura em relação ao diagnóstico que você tem hoje de ansiedade ou de depressão. Mude a sua postura, mude o seu corpo, troque as suas raízes emocionais. Olha, gente, segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, eu vou estar falando aqui para vocês como é que o seu corpo recebe o impacto das suas emoções. E aí eu vou estar falando mais sobre a enxaqueca, sobre a dor no estômago, como é que a ansiedade vai interferir no funcionamento do seu corpo físico, da sua casa física. E eu quero você aqui, mas eu tenho uma novidade para contar. Se você quer ir mais fundo comigo, no dia 5 de outubro, de hoje a 15 dias exatamente, eu estou preparando um evento para você. É um evento para quem? É um evento especialmente para mulheres, tá? Os homens podem chegar lá, podem estar lá, vai ser um prazer receber vocês. Mas não estranhe porque a minha fala vai ser totalmente voltada para mulheres. É porque mulher tem umas coisinhas, uns segredinhos que a gente se entende, né? E que talvez vocês homens não passem, talvez não, vocês homens não passem, e aí vocês vão ficar meio deslocados. Mas muita coisa vai ser falado e que vai servir para vocês homens também. Mas olha, os homens que estão aqui, tragam suas esposas, coloquem as suas esposas na live, coloquem as suas amigas, suas irmãs, sua mãe na live, que elas vão ser muito bem-vindas. São para mulheres que querem justamente se libertar desse padrão ansioso de ser, que querem ter liberdade emocional, conquistar a liberdade financeira e uma liberdade espiritual, através sim do autoconhecimento, mas sobretudo através da neurociência, da inteligência emocional, da medicina e da espiritualidade. E eu vou esperar vocês na segunda. Para o evento, vocês precisam se cadastrar, tá, gente? Para o evento do dia 5 de outubro, vocês precisam se cadastrar. Eu não sei se a minha equipe colocou o link na bio, mas amanhã de manhã esse link já vai estar lá, tá certo? Qualquer coisa eu digo a vocês assim, vai no meu direct. Obrigada, Mari! Vai no meu direct e coloca lá. Eu quero que assim que o link estiver pronto, vou perguntar à equipe que foi que houve, assim que o link estiver pronto, eu mando para vocês no direct, tá certo? Segunda-feira eu vou estar mostrando para vocês como é que, não arrumando a casa emocional, a casa física vai cair. Vai cair sim. Qual é o impacto das emoções? Qual é o impacto da sua ansiedade, do burnout, da depressão no seu corpo físico? Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo. Meu muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai no meu direct, coloca essas dúvidas que eu vou estar respondendo a vocês. Vamos tirar um print dessa live e vamos marcar para eu repostar vocês. Vamos lá? Printou? Acho que já deu tempo, né? Então vamos lá. Reposta essa live. Chama mais uma amiga para estar conosco na segunda-feira. Um cheiro enorme para vocês. É um prazer estar aqui servindo vocês.